produtor, o seu sócio, estrategista que seja, né? Algumas informações para a gente setar aquilo que... Então vamos lá, ó. Alguns conceitos pré-pitch que precisam ficar esclarecidos e algumas decisões que você, se você é o expert ou se você lança alguém, precisa ter em alinhamento com a pessoa que você lança ou com o seu coprodutor, o seu sócio, estrategista que seja, né? Algumas informações para a gente setar aquilo que na hora do pitch precisa ter acontecido de forma prévia. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa, Rafa? Cara, o pitch por si só ele não faz milagre, tá? Porém, se você fez um evento bem construído, se você entregou um bom conteúdo, se você despertou desejo durante esse período do seu evento de lançamento ou do seu criativo, com certeza, na hora de chegar no pitch, é a hora de validar tudo que você fez. Por que eu estou enfatizando essa parte? Porque se você, infelizmente, fez um evento ou fez toda uma estrutura onde não foi satisfatório, dificilmente só no pitch a gente consegue reverter essa impressão. Então é importante ficar claro que o pitch ele é o pênalti da decisão da Copa do Mundo. Porém, você precisa ter jogado bem até aqui para que você, de fato, esteja nesse momento de decidir o jogo. Se de alguma forma o que você fez foi bem razoável, foi bem normalzinho, ou até mesmo foi fraco, sendo bem honesto com você, muito dificilmente você consegue reverter no pitch. O pitch é aquele momento onde a pessoa gostou de tudo que viu, porém ela ainda está ali insegura, mas ela precisa ter gostado de tudo que ela viu até aqui. Porque aqui sim, com o pitch que eu vou te ensinar, você vai ver que vai fazer muito mais sentido e vai deixar ela louca para comprar aquilo que você está ofertando. Então, dever de casa, você precisa entender que ele faz parte de uma construção de um bom pitch. Segunda informação que você precisa decidir é se, na hora do pitch, vai ser só o expert que vai participar ou se faz sentido você participar junto, ou um sócio participar, um estrategista, ou seja, fazer um pitch em dupla. Eu não sei se você já é habituado, se você já viu isso no mercado, mas eu particularmente acho o pitch em dupla a melhor estrutura disparado para fazer hoje em dia. Por quê? Vou te contar. Como eu te disse, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu tenho 7 anos de mercado digital. E durante os meus 7 anos eu já lancei mais de 10 pessoas em nichos diferentes. E todas as pessoas que eu lancei, e ó, repara, eu não vou falar mal delas, mas eu preciso ser honesto com a experiência que eu tive. Todas, na hora do momento do pitch, são pessoas que tinham um frio na barriga, que tinham naturalmente uma insegurança, justamente porque todas elas nunca tinham trabalhado com vendas e elas não se sentiam seguras para esse momento da oferta e do pitch. Como eu, sócio desses projetos, estrategista, copywriter, quando eu identifiquei isso, eu sugeri a elas que eu pudesse entrar com elas para que a gente pudesse fazer essa dinâmica em dupla. Fazer a dinâmica em dupla harmoniza muito mais e tira dos ombros do especialista aquela pressão dele ter que decidir sozinho. Quando tem duas pessoas apresentando, né, fica mais profissional, mostra mais estrutura e passa um profissionalismo muito maior, uma harmonia de relação e um profissionalismo, como eu falei. Eu entro desde o lançamento 5 com o Góis, que é do nicho de milhas, que é o meu sócio mais antigo. É o projeto que sozinho faturamos mais de 100 milhões. A gente hoje está no 29º lançamento. E desde o 5º lançamento eu entro com ele para fazer o pitch junto. E eu sei que você pode se perguntar, mas Rafa, não é estranho para a audiência? Será que isso não quebra, de alguma forma, a autoridade do especialista? E é óbvio que não. Por quê? Eu vou explicar aqui na estrutura, vocês vão ver que é bem arquitetado a forma como ele me insere e como ele me apresenta. Então, a partir do momento que eu entro, automaticamente a audiência me associa como uma pessoa tão importante quanto especialista, porque ele atribui, ele transfere autoridade para mim. E isso deixa harmônico. E dali para frente, ao invés do especialista ter que fazer o pitch sozinho, da cabeça, seguir toda a estrutura, lembrar de tudo, a gente vai numa dinâmica de perguntas e respostas, onde suaviza a relação, o expert praticamente, né, nem se lembra que é um pitch de vendas, porque fica uma conversa entre duas pessoas. Eu pergunto, ele responde. Eu pergunto, ele responde. E óbvio, a depender da resposta dele, eu vou e complemento. E às vezes eu cito alguma coisa e ele vai e me complementa. Então repara, isso fica diante das câmeras e das pessoas que estão assistindo como se fosse um diálogo natural entre duas pessoas, dois sócios, dois empresários que estão ali apresentando o que eles vieram fazer. Então eu, particularmente, lá atrás, quando eu senti que não só o Góis, mas as outras pessoas que eu lançava tinham a insegurança na hora de transicionar para vendas, porque qual que é o problema? Quando o expert ele não é seguro para vender, ele não tem a coragem, a pujança, se ele não ficar animado com esse momento do pitch, né? O que possivelmente acontece? Ele quer passar rápido na estrutura, ele pula a etapa, ele apresenta de qualquer jeito. Por quê? Porque aquele momento é desconfortável. Inclusive, muitas pessoas não gostam de vender, por incrível que pareça. Muitas não gostam. Então, esse momento da venda é extremamente desconfortável para a maioria das pessoas. A gente, às vezes, tem o costume de olhar, pô, um Érico Rocha, um Pablo Marçal, um Wendel Carvalho, fazendo um pitch, e a gente super admira e fala, caramba. E aí a gente quer que o nosso expert seja igual a essas pessoas. Só que é uma estrada muito longa até chegar nesse nível. Essas pessoas têm domínio de palco, domínio de oratória, e o principal, elas estudaram muito persuasão, elas têm a copy de cabeça. Porém, essas pessoas são equivalentes a um Neymar do futebol, né? Ou seja, cara, são pessoas diferenciadas. É muito raro alguém ter um Neymar na mão. O normal é a gente ter pessoas comuns, que não são ruins, mas são pessoas comuns. E essas pessoas comuns, muitas delas, eu diria inclusive a maioria, na hora que chega a hora de vender, elas ficam desconfortáveis. Porque elas sentem, eu estava aqui ajudando essas pessoas, gerando conteúdo, gerando valor. E agora, na hora de vender, elas ficam com receio delas serem percebidas como espertinhas, aproveitadoras. Pessoas que, pô, estava sendo legal aqui, até aqui, e agora vai querer me empurrar, vai querer tirar dinheiro de mim. Então isso, para muitas pessoas, é extremamente desconfortável. Por isso que quando a gente faz o pitch em dupla, isso é diluído. E essa tensão, esse nervosismo, ele acaba sendo gerenciado de uma maneira muito melhor.
A partir da experiência que eu tive com o Góis e com todas as outras pessoas que eu lancei, a partir desse momento que isso melhorou muito o resultado da nossa conversão, não porque é o Rafael e eu sou sinistro, etc. É óbvio que não. É porque o processo ficou muito melhor. E a partir do momento que eu validei isso, hoje, inclusive, se eu for pegar algum projeto novo, faz parte do processo eu entrar no pitch. É praticamente inegociável, independente se a pessoa já é boa de pitch ou não. Porque eu acredito tanto nesse modelo em dupla hoje, né, que isso funciona na minha percepção muito mais do que uma pessoa sozinha. A não ser que a pessoa batesse muito na mesa e falasse, não, eu me garanto, deixa comigo, etc. O que é difícil da gente encontrar alguém com esse nível de segurança na hora da venda. Então, eu, particularmente, acredito que o pitch em dupla, ele funciona mais do que o pitch sozinho. Mas isso é uma decisão muito pessoal de cada um. Agora, quando a gente for fazer o pitch em dupla, algumas informações que eu acho que fazem parte do todo e contribuem para a conversão. Primeiramente, boa aparência. Segundo, cenário, luz, internet, qualidade de som, postura, vocabulário e o principal na hora de uma venda, personalidade agradável. Esse é um dos recursos mais poderosos que a gente tem na hora da venda. Então, se você hoje olha para a sua estrutura, putz, quem que pode fazer o pitch comigo e você não encontra esses elementos em algumas pessoas, né? Reflete se vale a pena subir alguém para ir para o pitch com você. Por quê? Porque subir alguém, qualquer um, não vai funcionar. Tem que ter preparo, tem que ter ensaio. Porém, quando tem duas pessoas muito bem preparadas, que são profundas conhecedoras do produto, do contexto da persona, as duas sabem discursar muito bem, aí, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza. Faça o teste de fazer o pitch em dupla, porque isso traz uma força enorme. Mas lembre-se desses detalhes para que você não coloque qualquer pessoa para subir. Isso, ao invés de melhorar a conversão, talvez embarace a conversão. Aqui na sequência eu vou te explicar exatamente como que é a transição, que a gente vai falar já já, no momento em que o Góis me apresenta para eu subir e participar do pitch com ele. Porém, só para a gente dar um check, tem essa conversa com o seu especialista. Se você já é o expert, olha para a sua estrutura, olha para os seus sócios e vê se tem alguém que tem perfil para poder participar e subir na live com você, para que vocês juntos possam transmitir, né, todo o pitch, a oferta e a segurança que a audiência precisa para comprar. Se você achar que tem alguém nesse perfil, faça o teste que eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas essa é uma decisão muito individual de cada um. Olha, e se você é do perpétuo, você tem que lembrar que na hora de fazer o pitch de vendas, provavelmente você vai fazer através do teleprompter. Então você vai scriptar e vai gravar. Então avalia se faz sentido ser pronto. Então você vai scriptar e vai gravar. Então avalia se faz sentido ser em dupla ou não, porque você vai ter a possibilidade de scriptar tudo para poder gravar. Eu tô falando aqui, no caso do em dupla, quando o pitch ele é ao vivo, sem teleprompter. Entendeu? Então essa é a dinâmica que eu recomendo. Mas se você é do perpétuo, você pode inclusive testar em dupla. Porém, como você tem a facilidade de scriptar e poder ler, aí é um cenário diferente. Aqui eu tô falando quando o pitch ele é ao vivo, beleza? Próximo tópico. Eu, nos meus lançamentos, sempre coloco uma dinâmica de sorteio, onde no dia do pitch eu explico as regras do sorteio no final do pitch. Ou seja, as pessoas vão para o pitch e lá vão ter dois grupos de pessoas. Os que estão interessados em entender a oferta, para saber se eles vão comprar ou não, e os interessados no prêmio do sorteio que eu estou prometendo, que é o que a gente chama, na verdade, de os interesseiros. Só que às vezes o pitch ele pode ser tão bom, tão bem feito, que os interesseiros ao final viram interessados e acabam comprando. Eu coloco esse estímulo e, óbvio, eu só revelo as regras do sorteio no último momento da live, que é para segurar a audiência até lá, para que, obrigatoriamente, óbvio, todos que querem participar do sorteio, assista toda a sequência de informações do pitch que eu preparei. Né? Isso faz com que eu obrigue elas a assistir para que elas possam somente no final receber as regras do sorteio. Isso é o que a gente chama de estímulo de retenção. Então, mesmo que a pessoa não queira comprar, não esteja interessada no produto, mas ela quer saber as regras do sorteio para participar. Então, ela tem que assistir o pitch todo até eu chegar no momento das regras. Por isso que é só no finalzinho para a gente conseguir reter a galera até o final. Por fim, uma outra decisão que é importante é você pensar e decidir, cara, quando que eu abro o carrinho? Eu abro o carrinho na live, abro o carrinho no dia seguinte? E esse é um tipo de resposta que não existe o que é o certo. Existe aquilo que funciona mais para você, para o seu projeto. Eu já fiz os dois, e os dois funcionaram. Mas eu, Rafael, prefiro abrir no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Por quê? Porque a minha audiência, muitas das pessoas que estão ali, precisam providenciar um cartão emprestado. Então, quando eu dou esse tempo, eu faço o pitch 8 da noite de uma quarta-feira. Eu faço o pitch 8 da noite de uma quarta-feira. Quando eu coloco a janela de tempo para abrir só 8 horas da manhã de quinta-feira, né, a pessoa tem ali praticamente 12 horas para poder conversar com alguém, providenciar um cartão, né, para que ela possa fazer a matrícula dela concorrendo a todos os bônus que eu prometo ali na oferta. Então, essa é uma decisão que precisa ficar claro e decidido antes do momento do pitch. Mas se você gosta do frisson de abrir na hora, sem problema algum também funciona. Aí é uma questão, como eu disse, assim como o pitch sozinho ou em dupla é muito individual, essa daqui também é muito individual. Então essa etapa aqui, meus amigos, é primeiro para a gente setar algumas informações que são importantes da gente ter claro, para que o pitch, que é a sequência que eu vou mostrar aqui no próximo passo, funcione de forma muito eficaz. Bom, a partir de agora a gente vai entrar exatamente no passo a passo, etapa por etapa do pitch, da live de pitch do seu lançamento ou do pitch do seu vídeo de vendas na hora que você for fazer. Existem alguns momentos que eu gosto de criar antes da live começar. Então tem toda uma etapa de introdução até realmente transicionar para o pitch acontecer, que é essa sequência aqui, ó. Antes da live começar, eu preparo dois materiais. Um é o countdown e o outro é o vídeo do medo. Pensa assim, a minha live de pitch costuma ser quarta-feira, 8 horas da noite. Então, quando é quarta-feira, 7h50, ou seja, 10 minutos para começar
para abrir 8 horas, que é onde eu abro a live, eu já tô com a live no YouTube, eu já mandei ali, né, as informações, o link pro pessoal, e quando dá 7h50 eu começo a convidar a galera para entrar, eu disparo as mensagens. Quando a galera entra na live, o que está acontecendo? O vídeo de countdown, ou seja, é um countdown de 10 minutos em contagem regressiva, né? Ali 10h59, 10h58, 10h57, ou seja, 10 minutos correndo para trás. Só que esses 5 minutos iniciais, ele é uma série de prints de resultado passando ali em sequência. Ou seja, a pessoa entra mais cedo, tipo 7h50, a live só começa às 8 horas, e esses 5 minutos ela começa a ver uma série de depoimentos em prints. Ou seja, é um vídeo de countdown com vários prints de depoimentos, porque aquilo ali já vai setando a mentalidade da pessoa e entender que tem muita gente tendo resultado, porque são vários prints de várias pessoas diferentes, relatando vários resultados expressivos. Então eu deixo esse vídeo por 5 minutos rolando, 5 minutos rolando. Depois, quando falta 5 minutos para as 8, ou seja, às 7h55, entra o vídeo que eu chamo do medo. O que é o vídeo do medo, Rafa? Ele é um vídeo que é uma construção com 15 provas sociais, 15 pessoas em vídeo, que ele tem uma construção linear, onde a primeira etapa do vídeo, essas pessoas falam que elas tinham medo de investir no meu treinamento, que elas tinham receio de comprar essas coisas na internet, que elas não conheciam o meu especialista. Então essa é a primeira etapa, onde elas falam que elas tinham medo. Segunda etapa do vídeo, transiciona e elas começam a falar que elas entraram com medo mesmo e que elas começaram a colocar o método em prática e aí começa a falar os resultados que elas começaram a ter. Então elas começam a falar os resultados e a última informação do vídeo, elas falam como que era a vida antes e a vida depois. E elas sugerem para as outras pessoas que elas entrem no treinamento também. Então pensa, o vídeo ele começa falando, uma pessoa falou, nossa, eu tinha medo, eu conheci o Góes através da internet, dos anúncios, eu não conhecia ele, eu fiquei insegura, mas eu decidi entrar. Pum. E a partir ali da primeira, segunda semana, eu coloquei as estratégias em práticas e comecei a acumular as primeiras milhas e já tive, no primeiro mês, acumulei 100 mil milhas. Resultado. E lá na frente ela vai falar, cara, hoje eu olho pra minha vida e eu vi que eu deixava de ganhar cerca de 25, 30 mil reais por ano só por não entender e por não organizar e acumular minhas milhas. Hoje, eu consigo colocar a estratégia em prática e eu faço por ano aí 30, 40 mil reais só com as milhas que eu acumulo. Então, ó, essas 3 etapas do vídeo do medo. E aí eu não coloco um só, eu coloco várias pessoas, né? Vira um mix de provas, mas todas seguindo esse raciocínio, que é um raciocínio de 3 etapas. A primeira etapa ela diz que tinha medo, a segunda ela diz que entrou com medo mesmo e fala os resultados, e a terceira ela explica o porquê que ela considera que foi um excelente investimento e ela incentiva as outras pessoas a entrar também. Então, repara, 10 minutos iniciais, de 7h50 às 8 horas. Primeiro, o vídeo de countdown com vários prints. Depois, o vídeo do medo de várias pessoas falando exatamente essa estrutura. Por que esses vídeos são importantes, pessoal? Porque ele constrói a decisão do sim na cabeça das pessoas. Porque ele começa a ver várias pessoas comuns, pessoas normais, que também estavam com receio, que também estavam, né, com aquela apreensão, com aquela dúvida, entro, não entro, será que vai valer a pena, será que é verdade, será que não é? E aí ele vê várias pessoas falando, não, mas eu decidi entrar com medo mesmo. E depois você vê essas pessoas falando de resultados, expressivos. Ou seja, é isso que começa a gerar identificação mais ainda. Né? Ao longo do evento do lançamento, né, ele já deve ter visto várias pessoas vendo o resultado. Mas agora, no vídeo do medo, ele viu várias outras e que passaram pelo mesmo momento que ele, nesse momento, se encontra. Aquele momento, tipo, cara, será que entro, será que não entro, será que eu entro, será que eu não entro? E ele começa realmente a se identificar com aquelas histórias e a ficar com cada vez mais vontade de entrar. E aí, meus amigos, quando dá 8 horas em ponto, entra o especialista na live, né? E a gente tem esse início da parte introdutória da live, que passa por esses 4 estágios aqui. Primeiro, countdown, mas depois o vídeo do medo, que são aqueles 10 minutos, 8 horas. O expert entra e faz a parte da introdução e da andragogia. Que parte é essa, Rafa? Cara, introdução e andragogia é a hora que você entra na live, né? Se você é especialista. E recebe o pessoal, fala, pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente ao grande dia. E aí é importante que o expert, né, faça esse momento de imprimir grandiosidade e importância aquele dia, porque aquele dia é o dia que eles vão decidir se sim ou não, né? Então chegamos a esse momento tão importante, ao final do nosso evento. Hoje que é um dia onde eu vou explicar todo o programa do Fábrica de Milhas, ou seja, vocês falam sobre o produto que você vende. Hoje o dia está repleto de presentes, de condições completamente diferenciadas. Hoje é um dia que a gente vai ter o sorteio. Ao final da nossa live de hoje, a gente vai ter um sorteio, vou explicar as regras. Então, hoje é um dia que a gente vai fazer o resumo de tudo que a gente viu até aqui e, principalmente, a gente vai entender tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, quando a gente fala de andragogia, é quando o expert explica o que vai acontecer na live. Então, a gente vai fazer um resumo, depois a gente vai falar sobre o programa da Fábrica de Milhas, depois eu vou falar as regras do sorteio. Então, ele explica tudo que vai acontecer na live. E aqui, ele já faz menção, quando o pitch é em dupla, que ele vai me chamar. Então, quando ele fala, olha, hoje o que a gente vai ver aqui? Vamos fazer um resumo do que foi a semana do Fabricante de Milhas, né? Quero conhecer vocês, quero conversar com 2, 3 pessoas para eu poder ouvir o que vocês acharam do evento, para eu ter esse tato direto com vocês, para eu entender se foi positivo, se vocês têm algum feedback para me dar. Na sequência, vou chamar o Rafa, que é meu sócio, meu braço direito no programa da Fábrica de Milhas, a pessoa que está comigo desde o dia 1. E dentro do treinamento, vocês vão encontrar muito com o Rafa também, então é importante que vocês conheçam ele hoje, né? E a gente juntos vai apresentar para vocês todo o programa da Fábrica de Milhas e toda a oferta que a gente preparou para a turma de hoje. Então, olha só o quanto que ele atribui importância na hora que ele me anuncia e que ele vai me trazer e que ele vai me chamar na live. É o meu sócio, é o meu braço direito, ele está comigo desde o dia 1, ele é o cara que organiza o programa junto comigo, é importante que vocês conheçam ele. E ele sempre fala uma coisa assim, inclusive, comemorem,
É uma brincadeira, mas que suaviza. Toda vez que vocês veem o Rafa comigo, se ele subir numa live comigo, comemorem, porque ele só sobe quando tem notícia boa para ser divulgada para vocês. Então ele já começa a associar, né, um trevo de 4 folhas, né, uma sorte à minha pessoa, ou seja, a partir do momento que eu aparecer, para eles ficarem felizes porque vem coisa boa. Então essa é uma dinâmica que a gente faz no início da live, ou seja, introdução, recebe a galera, entusiasmo, empolgação, energia. Hoje é um dia muito importante, chegamos finalmente ao grande dia. Depois andragogia. Então vamos lá, pessoal, o que vai acontecer aqui? Explica passo a passo o que vai acontecer na live, né? Depois, você segue exatamente o que você anunciou. Então, no nosso caso, a gente chama algumas pessoas, para as pessoas poderem falar ali, cara, e aí, como é que foi o evento da Semana dos Fabricantes de Milhas? Você gostou? Qual foi o ponto alto? O que fez mais sentido? Você está animado com esse mundo das milhas? E aí a pessoa começa a falar e tudo mais. Chama uma, chama duas, ou no máximo até 3. Por que essa etapa é importante, pessoal? Primeiro, porque você dá voz às pessoas reais te darem feedback positivo. Muito difícil alguém entrar e falar mal. Isso nunca aconteceu, eu acho que não vai acontecer com ninguém. Se a pessoa não entrar animada para falar com o expert, para tirar uma dúvida, para elogiar, para agradecer, ela com certeza não vai pedir para entrar. Então esse é um momento legal. E durante esse momento, que você gasta um tempinho ouvindo e falando com as pessoas, é importante porque as pessoas estão avaliando como que o expert lida com a audiência, se ele é educado, se ele vai dar uma resposta completa. Então isso tudo faz parte de uma construção de raciocínio. E querendo ou não, você vai gastando um tempinho ali para dar mais tempo enquanto a sua equipe está mandando mensagem, API, mensagem no grupo para chamar a galera para live. Ou seja, durante esse tempo aqui inicial, vai entrando gente na live, a live vai subindo. Então faz parte desse momento você, né, ter essa etapa que gaste um tempinho para chegar mais gente na live. E aí, meus amigos, aqui agora eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito forte e quase ninguém faz nesse mercado e a gente já fez algumas vezes. A gente chama 3 pessoas, 2 aleatórias, mas a última a gente chama uma pessoa famosa. Ou seja, no nosso caso a gente já fez com Isis Valverde, Débora Seco, Malvino Salvador, entre outras pessoas, que a gente chama, a pessoa sobe na live e dá um depoimento ao vivo de gratidão pelo conhecimento que aquele especialista já proporcionou na vida dela. Só que óbvio que é tudo combinado, né? Essas pessoas, a gente conseguiu chegar nelas, a gente passou o conhecimento para elas, capacitamos as equipes dessas pessoas para que elas ficassem com um verdadeiro nível de gratidão pelo que a gente proporcionou na vida delas. E aí é óbvio que isso é negociado. Antes de você fazer essa relação acontecer, porque ela não é aleatória, ela é intencional, você paga praticamente para ter uma parceria com aquela pessoa e você alinha os entregáveis com a pessoa. E a gente sempre alinha para que a pessoa participe de uma live de pitch com a gente, onde ela entre e dê um breve depoimento, bem rapidinho. E o principal desse momento é ela demonstrar uma profunda gratidão à vida do expert. E aí, quando a gente faz esse tipo de estratégia, a gente sempre busca pessoas que sejam, entre aspas, globais, assim, que são pessoas que são conhecidas praticamente no país inteiro. E aí você pode se perguntar, pô, mas o meu nicho é bariátrica, como é que eu vou subir do nada a Isis Valverde, a Débora Seco? E aí aqui você tem que entender o seguinte, se o seu nicho ele é bem específico e uma pessoa famosa não encaixa bem, é importante que você pense, cara, quem do seu nicho, né, qual que é o Dr. Ray do seu nicho, que tem esse reconhecimento social já validado pelas pessoas que estão assistindo. Então isso aqui é uma estratégia a mais. Se você conseguir encaixar, vai ser maravilhoso. Se não conseguir, fica tranquilo também que o seu pitch não vai deixar de funcionar. Mas óbvio que isso daqui traz força. Quando a gente está no live de pitch, mais de 10, 15 mil pessoas ali na live, sobe uma pessoa famosa e dá um depoimento rasgando o coração para aquele especialista, isso soma uma força, né? Obviamente que isso é intangível, mas isso soma uma força para solidificar a confiança. Caramba, fulano entrou na live, botou a cara a tapa e agradeceu. Então isso tudo é um jogo de reputação, né? Que o expert ganha quando você consegue encaixar isso daqui. Então eu te deixo a provocação. Pensa, cara, quem que é uma pessoa que vai ter essa validação social pelas outras pessoas que estão assistindo, que se ela entrar na live e disser que seu expert é muito bom, que ele é muito foda, isso vai agregar pontos na hora da conversão. É um exercício legal. Não é sempre que a gente faz, porque não é sempre que a gente consegue fechar com as pessoas que a gente quer. Mas a gente está sempre com essa intenção de tentar identificar pessoas que conversam, que conectam com o nosso público, que tenham essa aprovação social, né, e que possam entrar na live com a gente para trazer reforço. Então isso é uma etapa muito boa, que óbvio, é difícil, mas se você conseguir, você vai ter certeza que vai funcionar muito. 4ª etapa. Aí aqui é o momento, meus amigos, de transição para a sequência do pitch. Porque até aqui você viu que é introdução, conversa, explica, tira dúvida, interage, entra uma pessoa famosa. Isso tudo está construindo uma relação, né? Isso tudo está construindo uma relação. Isso tudo a pessoa está ali recebendo muitas informações e ela está processando aquilo tudo. E aqui é o momento que a gente transiciona, que é diferente. Então vamos lá. A partir de agora vamos falar sobre o programa Fábrica de Milhas, ou seja, a gente transiciona. Para quem está sozinho, vai fazer sozinho. E para quem está em dupla, é hora de chamar o sócio. Então na hora que a pessoa famosa desce ou a última convidada desce, o Góis fala, então vamos lá, pessoal, a partir de agora eu vou até fechar aqui o chat e vou pedir para o Rafa entrar, porque a partir de agora é hora da gente explicar para vocês na vírgula tudo que a gente preparou de forma muito cuidadosa, né, sobre o Fábrica de Milhas, que é o nosso programa de inteligência financeira em milhas, para vocês, que a gente vai abrir uma turma amanhã. Então, Rafa, entra aqui, meu amigo. Aí eu vou. Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer conhecer vocês, muito animado por mais uma vez a gente estar aqui diante de várias pessoas que vão passar a partir do dia de amanhã, né, a ter uma educação financeira em milhas muito mais reorganizada e muito mais benéfica. Todos vocês que estão aqui hoje vão estar com a oportunidade de aprenderem a acumular muitas milhas para passarem a viajar de graça daqui para frente. Estou muito feliz, participo desse projeto desde o dia 1 e estou muito empolgado para mais uma vez a gente abrir as portas e receber
milhares de pessoas amanhã. Então, repara, o Góes levanta a minha bola, ele me encaixa, eu me apresento, aquele dinamismo natural, estou empolgado, vai ser massa, e sempre reforçando esses detalhes de informação de autoridade. Eu estou aqui desde o dia 1, eu participo disso daqui, né, de uma forma muito intensa, sou eu que organizo aqui nos bastidores, então eu começo a desenvolver um pouco e explicar o que eu faço para as pessoas entenderem, cara, quem que é esse cara, por que ele está aqui, como é que ele está sendo encaixado, faz sentido ele estar ou não. E a partir desse momento, eu vou passar aqui e a gente vai entrar na sequência das informações do pitch. Se você está sozinho, como que é bom você fazer a transição? Pensa, chamou, falou dos convidados. Nesse momento, você já tem, né, várias pessoas que você apresentou durante o evento, você falou de muitos resultados, e aqui você pode, depois que a terceira pessoa desceu, você fala. Então, meus amigos, é o seguinte, como vocês puderam ver, né, o evento ele foi importante para evidenciar para vocês. Aí você faz um resuminho do evento, e foi assim que fulano teve o resultado X, que Beltrano teve o resultado Y, que Ciclano teve o resultado X, né? E se você quer ter resultados como esse, você precisa estar dentro do programa Fábrica de Milhas. Então, a partir de agora, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou explicar exatamente o que consiste o programa da Fábrica de Milhas. Ou seja, se você está sozinho, você acabou de transicionar para você mesmo explicar, porque não tem uma pessoa para você chamar. Beleza? Essa é a parte inicial. A partir de agora, você vai ver a sequência, todas as outras etapas, até o último minuto da sua live de pitch.